a gente demorou 4 anos pra entender. E acabou de não entender nada. Ai, o embrião, o melhor embrião. Ai. A gente já é mãe em algum lugar, querida. Essa realidade já existe. Coaching, né? É mãe da minha filha, eu sou mãe da filha dela, entendeu? O que foi diferente na quarta vez para todas as outras anteriores? É aquilo que a gente conversou da última vez. A gente não sabia o que tinha dado errado. A nossa médica também. Beijo, querida. Doutora Natália, que assiste aqui. A gente não sabia o que tinha dado errado. Porque assim, sabe, você tem todos os exames, tá tudo certo. Não tinha. A gente começou a pensar em mudar alguma coisa que a gente pudesse mudar, mexer no que era possível de ser mexido. Na primeira vez a gente fez com sêmen, então a gente foi para a segunda FIV. Segunda FIV é quando você pega óvulo de novo, compra sêmen de novo, ou se você tiver já guardado, você já usa, se tiver congelado. No nosso caso a gente precisou comprar novamente. A gente compra novamente e fertiliza de novo um outro conjuntinho, bloquinho de óvulos. Um outro lote de óvulos. Aí a gente comprou agora, dessa segunda vez, a gente decidiu que a gente compraria sêmen internacional pra mudar alguma coisa. A primeira coisa que a gente fez, a gente não fez tudo junto, porque a gente não tinha dinheiro pra fazer tudo junto. No começo... É aquilo que a gente falou, são etapas, você pode ir pagando por etapas. Etapas, é isso. Você pode, sei lá, fazer uma coisa, comprar, deixar lá congelado, viver a vida, juntar dinheiro, juntar psicológico e voltar pra continuar o processo. A gente comprou o sêmen internacional. O sêmen internacional, a gente falou no último vídeo, né? Que é diferente. Uma das diferenças é que ele é um pouco mais caro, ele é bem mais caro. E ele demora mais pra chegar no Brasil. Então tem essa logística de tipo, de geladeiras vindo lá de fora pra cá. Tem a diferença também de alguns testes a mais que eles fazem em relação a algumas doenças que podem ser genéticas. Então é um teste mais. São estudos genéticos mais complexos do que o do banco que a gente comprou, né? A gente não viu todos os bancos mas nacionais. eu acho que é um padrão isso nacional, porque o que a gente comprou é um dos melhores. Mas pode ser que tenha, a gente não sabe. A gente só sabe que lá fora existem alguns testes a mais do que tem aqui no Brasil. Mas o que tem aqui no Brasil é suficiente pra você saber que é um material genético saudável. Uhum. Então não é que, tipo, o sêmen brasileiro vai ser menos saudável. Não, ele é saudável também. Só que lá fora, porque esse tema de fertilização lá é um pouco mais avançado do que no Brasil, essa discussão. Então eles fazem mais testes. Então tem algumas informações a mais que você pode saber. Por exemplo, acho que não vou entrar nesses detalhes, não. Mas você sabe mais informações genéticas, analisa mais coisas do que você analisa no Brasil. Tem uma variedade um pouquinho maior também. Porque lá, acho que isso é muito mais disseminado. Uhum. E lá fora os doadores recebem dinheiro pra doar, né? Aqui no Brasil é proibido isso. No Brasil você faz uma doação, é doação mesmo, de material genético, você não vende, você doador não vende pra clínica, pro laboratório, o lugar que vende, pro banco. Você não vende, você doa, e aí esse laboratório vai fazer os testes de saúde, tudo mais, até vender depois pra gente, porque, enfim, o que a gente acredita é que eles repassem os custos que eles tiveram pra fazer esse material genético, pra ter certeza que ele tá saudável. Uhum. Enfim, essa parte é mais técnica. Beleza! A gente comprou lá de fora. Veio, demorou um tempo. E assim, tem algumas coisas diferentes também. Que eu acho que não é um vídeo só disso. Não é um vídeo disso agora. A gente comprou, chegou o material aqui e a gente deixou congelado lá na nossa clínica. E aí a gente começou a pagar uma mensalidade desse congelamento. Porque tem isso. É tipo uma guarda, né? Então tem uma mensalidade do que você está guardando. Então se for de ovos, tem a mensalidade dos ovos. Se for do sêmen, tem a mensalidade do sêmen. Pode ser você anual, fica semestral ou mensal, né? A gente paga todo mês. Uhum. E aí é tipo você pagar a guarda. A geladeira. A geladeira, o frigorífico que fica o seu material genético. O material genético que a gente já tinha aqui, com esse que a gente comprou, que é nosso, que passa a ser nosso, né? Uhum. A gente comprou. Aí ficou um tempo lá até a gente juntar mais um pouco de dinheiro, porque a gente teve que pagar novamente todo o processo, né? Que a gente pagou lá atrás, em 2021, 2022, a gente pagou novamente agora, em 2024. Porque a gente já não tinha mais nada, né? Encerrou o vídeo de tudo que a gente tinha, acabou tudo. Aí, beleza, a gente tava aqui o material.
A gente espera, e aí você pode desmembrar isso que a Gabs falou, os valores em bloquinhos, né, amor? Tipo, em bloquinhos que eu falo, a gente vai pagando coisas aos poucos. Sempre. Sempre foi assim. Uhum. E aí, qual que é a próxima parte? Você Pode falar, pode falar. Não, você pode falar. Não, pode Só falar. falar, não. Não, vou só complementando. Vou só comentar, mais pra frente. Uhum. Você é gestante, né? A gente já tá fazendo um serviço aqui, ela não quer falar muito bem, não. A gente volta depois e a gente fala, a gente quer retomar o processo, né? E aí a gente vai pra nossa médica pra retomar o processo. Esse retomar o processo é o quê? Ela foi revisitar, enfim, o histórico da Gabris, o que a gente precisaria fazer de novos exames, porque a gente já estava afastada, né, assim, do processo há quase um ano, assim. Uhum. Então, alguns exames você precisa refazer, algumas investigações. E a gente vai começar a pensar no que a gente podia fazer diferente do que a gente tinha feito antes. Uma coisa que eu e a Gabris sabíamos, que a gente queria, que era uma certeza, que a gente queria fazer biópsia dos embriões. Que anteriormente a gente não fez em nenhum momento, porque não tinha indicação. Assim, você não faz por fazer. Geralmente, se você alinha com o seu profissional, com a sua médica, e aí em alguns cenários é indicada a biópsia. A gente não tinha nenhuma indicação, né? Tem X cenários que é indicado uma biópsia do embrião, que é você, antes de transferir o embriãozinho pronto pra barriga, você vai pegar um pedacinho ali, uma célula ou algumas dele, do embrião, e vai o quê? Mandar pro laboratório. E assim, gente, uma coisa, é fato. Você processa tanto tempo, você começa a consumir tanto conteúdo disso, ler. A Gabris, ela é bilíngue. Eu também falo inglês, só que eu não sei ler inglês, eu só sei falar. Hi, Lorena! E a Gabris começou a ler milhares de artigos, e ela também é da saúde, né? Então ela tem uma compreensão do processo e das etapas diferente do que eu tenho, né? A gente tem esse, enfim, conhecimento diferente. Então ela mergulhou nessa parte mais técnica da coisa. Lendo artigo pra caramba, consumindo conteúdo pra caramba. E quanto mais ela consumia conteúdo, mais ela ficava frustrada de saber que não tinha, tipo assim, você pode fazer isso aqui, mas não tem evidência científica para alguns procedimentos que testaram. Sei lá, um dos procedimentos que a gente fez e que a nossa médica sugeriu também, em estudos que ela fez, em congressos que ela foi conversando com outros médicos de fertilização do mundo todo, assim, em alguns... Ela tava muito numa vibe de congressos, né, de estudos, então ela trouxe muita coisa pra gente debater e conversar. Que foi muito de encontro com tudo que a Gabi já tinha estudado, né, nos artigos bilíngues em English, que ela tinha estudado nos últimos anos, assim. Que cara, por exemplo, tem um procedimento, eu não vou saber o nome técnico, eu vou falar o que aconteceu, que você faz um pouco antes de você colocar o embrião na barriga, né? Não necessariamente ainda implantar, pode ser que não aconteça. Você vai fazer, tipo, entre aspas, agora uma grande aspas do que é isso. Você vai raspar, fazer, tipo, uma micro lesão no útero. Você, tipo, com um equipamento faz uma lesão no útero, pra depois, no ciclo seguinte, algum tempinho depois, você colocar o embrião lá dentro. E talvez isso pode ser que aumente as chances do embrião implantar na parede uterina, que é o processo que acontece de fixação ali, né, de implantação. Mas qual que é a evidência? Pequena, não tem evidência. Você tem um grupo, tem estudos disso, né? Estudaram lá na Universidade de Harvard, um grupo de mulheres XXX que eles fizeram isso, tiveram uma taxa tal. Só que é um grupo pequeno, que você não consegue dizer que isso vai ser relevância científica. Tem relevância. É isso, essa parte você poderia falar. Você não É sei de isso, nada. é isso que você tá falando. É exatamente isso, pode usar. Então. Hoje eu tô em perspectiva. Hoje você é mais. Minha filha não quer falar, minha filha tá, ó. Aí a nossa médica falou, ó. E a Gabriela já sabia disso, né? Porque ela já tinha lido artigos nesse sentido. Então não era uma conversa. E isso, agora falando, né, que talvez pessoas que vão passar pelo processo estejam assistindo, você não tem na primeira vez que você vai tentar. Assim, a gente vai crua. E mesmo a Gabriela, que é profissional da área da saúde, assim, a gente vai... Que ela não é a área dela, não é a área que ela estudou, né? Tipo, um outro universo ali. Ela tem as informações gerais, assim, e algumas técnicas do processo, mas não é a área dela, né? E pra mim, muito menos. Então, você vai durante
o processo se obrigando a aprender mais sobre o tema. Porque, cara, você tá vivendo isso todo dia. Há 3, 4 anos. É impossível que você não aprenda mais sobre esse tema. Então, o jeito que você vai pra uma consulta de 4ª tentativa, você é uma outra pessoa. Sim, total. Que foi pra uma consulta de Primeiro. primeira tentativa, assim, toda... Ai, saltitando, saindo de lá falando, minha filha vai nascer, a gente transferiu hoje daqui a 9 meses. outra pessoa. Mas aí fizemos a biópsia. A gente tinha final 2 embriões. E a gente levou pra fazer biópsia desses 2, porque se viesse alguma alteração, a gente não colocaria. Não ia transferir. A gente não queria passar pelo processo de novo, Porque sabe? a maioria das falhas de implantação é por defeito genético do embrião. Então, no frigir dos ovos, de tudo isso que a gente falou, de não ter evidência e tal, o pouco que eu entendi que se tem evidência é que um bom embrião vai ter mais chance de implantação. Então, se você tiver que apostar em alguma coisa, aposte na qualidade do embrião. E existe um sistema de você classificar a qualidade desses embriões, que é algo que é mais científico, que é mais correto, mais palpável, de você entender o que é bom, o que é um embrião bom, mediano e um embrião ruim. Então, talvez, se você só tiver um embrião ruim, você tá... Óbvio que isso não é certo, não é receita de bolo. Caso a caso. É caso a caso, mas... Pra se gente, tiver que né? apostar, a gente apostaria num bom embrião. E aí a gente teve 2, acho que foi um bom e um mediano. E tanto é que quando você faz essa análise embrionária, você sabe algumas informações. Você não faz pra saber essa informação, porque primeiro que, tem muita coisa que envolve o processo de você fazer uma biópsia no embrião. Tanto quanto Você o pode preço. até perder o embrião. Diz que tem uma chance, eu não sei a estatística disso. Mas existe. Existe uma chance ali de você perder o embrião, porque você vai, o que você faz? Você coleta um pedaço dele e leva pra fazer uma análise. E nesse tirar um pedaço pode dar ruim, assim, tem, enfim, alguma estatística que diz que você pode comprometer a qualidade do embrião. Não sei qual que é a estatística, enfim. Mas existe. Existe. Aí, quando a Gabi vem beber água, eu vou vir pra cá, fica mais esperto. Porque esse assunto é bom, mas ele é complexo também, né? Tipo assim, no fim é feliz, o fim desse vídeo é feliz, mas é complexo. Aí, beleza, a gente levou pra biópsia e aí você paga um valor por fora. Não é o mesmo valor que você pagou na clínica. Mais um valor. É mais um. Tipo, eu acho que cerca de quase 2.000 por embrião que você vai... Foi isso, né? Não. Eu acho que foi mais ou menos isso, não foi não? Não, não. Foi 800. Foi tipo, acho que 500 pra clínica que fez esse processo de tirar, mais 800 lá em São Paulo. Não lembro, mas achei que era menos. Menos de 2.000, acho que foi 1.500, mas mais de 1.000 por embrião eu sou do departamento de finanças, então eu sei dessa parte. Beleza, a gente fez e a gente tá uma expectativa muito grande, porque o nosso embrião tá aqui na nossa clínica congelado, né, amor? E aí um pedacinho. E vai tipo um pedaço dele lá pra São Paulo, que é o lugar que faz essa análise. Não, eu acho que deve ser um dos poucos lugares do Brasil que fazem, assim, acho que são poucos mesmo. Aí vai pra lá e eles têm um tempo pra analisar esse pedacinho do embrião que tá lá, pra fazer a biópsia e entregar um laudo pra nossa médica, né? Eles enviam pra nossa médica e a gente tava muito numa expectativa, todo mundo assim, né? A nossa médica é uma fofa, porque ela tá... Gente, juro, a gente tá junta, né, há 4 anos quase, né, amor? Então a gente desenvolveu uma relação, assim, de muita confiança mesmo, sabe? Beijo, doutora Natália. De muita confiança com ela. E eu lembro dela mandar mensagem pra gente quando saiu. Eu acho que o resultado... Porque o que acontece? Se o resultado fosse... Tem um nome, acho que... Euploide e aneuploide. Aneuploide? Se fosse aneuploide, a gente não ia ter o que fazer. A gente não colocaria ele. E tudo que a gente fez... Eles foram 2, né? Os 2 embriões. A gente mandou 2. Pra saber quais dos 2 qual dos 2 a gente colocaria na barriga da Gabris. E tudo dependia dessa análise, porque a gente já tinha certeza. Se ele tiver tipo assim, se ele for aneuploide, ele, de cara, você já não pode colocar, né? Isso. Então, a nossa clínica nem colocaria. Não existia a chance de ser aneuploide, a gente, vou colocar mesmo assim. Não, é aneuploide, você não vai colocar. Aí eu lembro como se fosse hoje, assim. A Gabris estava... A gente estava esperando o resultado, né? E depois do resultado que a gente ia ver o que a gente ia fazer. Se ia colocar, se não ia. Se a gente ia começar, se tudo que a gente fez até ali
nessa segunda FIV tinha sido perdido, porque a gente só tinha esses dois, a gente não tinha mais nada. Era tudo que a gente tinha, era 2 embriões. Aí eu lembro, acho que era tipo umas 10, 11 horas, era um dia que eu tava muito cansada, assim, era um dia que eu não sei o que aconteceu, eu tava muito cansada. Eu fui dormir bem cedo, assim, era umas 10h30, eu já tava dormindo, né, amor? Acho que sim. 11 horas eu já fui dormir. Aí a nossa médica, a doutora Natália mandou uma mensagem pra Gabris, isso 10h30, e a gente tava ali todo dia, ela tava, né, porque a gente não tem esse contato com o laboratório que faz análise, a nossa médica e a clínica. Aí tava aquela expectativa louca, assim. Aí eu lembro que era 10 e pouco da noite, já era noite. Pra você ver o tanto que a gente tava imerso nesse processo, assim. E o tanto que, pô, que a nossa médica também tava super... Sim. E ela conhecia toda a nossa história. E assim, todo mundo fala que ela é assim. A gente já conhece relatos de outras pessoas com ela, que ela se envolve no processo desse jeito, que ela é muito... Enfim. Quer ser madrinha dos nossos filhos? Você vai dar presente bom? Ah, não, você deve ter um monte. Todos os bebês de filho devem te chamar pra ser madrinha, então você tem muito bebê pra dar presente. Não vou te chamar mais, não. Você deve ficar com caixa baixa pra presente de criança. Aí, era tipo assim, 10 e pouco de algum dia, eu tava dormindo. A Gabs me cutuca na cama e fala assim, amor, eu acordo desesperada, né? Porque eu sou desesperada. Gente, a memória da câmera encheu. E o Rod mijou na minha Crocs. Eu tive que parar o vídeo, que a Crocs estava no meu pé. Mentira. Eu fui botar o pé e fez... deu uma poça de Mentira. Eu tava numa parte emocionante Você pra vai mim. guardar teus sapatos, ó. Por isso que não faz isso. Gente, não fala uma coisa pra ficar gestante, sabe? Bom, aí eu falei que tava contando que eu tava dormindo, né? A Gabriel vai me cutuca. Tipo assim, eu lembro... Como se fosse hoje não, porque minha memória é fraca. A Gabriel vai e fala assim, amor, saiu o resultado da biópsia. Aí, tipo assim, e aí? Aí eu não lembro o que você falou. Você falou assim, é euploide, porque isso significa que eles eram bons pra gente transferir. Aí, tipo assim, aí ou os dois, porque a gente tava esperando que fosse euploide, né? Euploide pode transferir, é bom. Tipo assim, não tem nada de errado cromossomicamente com ele. Aí os dois eram euploides. Gente, eu juro. Eu chorei tanto. A gente chorou, né? A gente chorou muito, porque, tipo assim, isso era, tipo, decidia tudo pra gente. A gente tudo que a gente fez até aquele momento, na etapa 4ª tentativa, teria sido válido, ou se tinha sido em vão, assim, porque se fosse a neuploide a gente não ia usar, ia descartar e acabou, assim. Essa etapa, porque eu sabia que a gente ia conseguir. Eu ia falar, a gente vai até o fim. Eu falava pra Gabres, em uma realidade, querida, numa realidade, a gente já é mãe, não existe essa possibilidade. Eu falava pra você? Falava assim, amor, isso só acaba quando a gente conseguir o que a gente vai buscar, assim, sabe? Então eu falei, a gente já é mãe em algum lugar, querida. Essa realidade já existe. Coach, né? Eu sou zero coach, sou zero negócio de coach, viu? Mas é porque eu precisava acreditar em alguma coisa e eu acreditava muito nisso mesmo. E aí ali parece que, tipo assim, eu nem consegui mais dormir. E isso a doutora Natália mandando mensagem pra Gabris. Ou foi no grupo? Acho que foi no grupo, mas como você já tava dormindo, você não viu. A gente tinha um grupo, assim, todo mundo. E aí, tipo assim, e ela tava super feliz, a gente também super feliz, tipo, não áudio pra ela, tipo, 10 da noite, meu Deus do céu. E assim, mesmo a gente esperando o resultado da biópsia, já tava marcada a transferência. Porque, como depende do ciclo menstrual e tal, então já tá, e já era bem próximo, assim, acho que era uns 2, 3 dias depois já. Então já tava marcado. Óbvio que se tivesse dado alguma coisa errada, ia desmarcar, né? Então, isso significava, beleza, então agora a gente vai transferir. E aí tinha uma outra decisão pra gente tomar, que era... A gente já tinha tomado. Mas a gente já tinha tomado. Era uma decisão que a gente tomou meio... É uma decisão em conjunto com a nossa médica, mas o que a gente quer também tem um peso grande, sabe? Porque pra gente, todas as vezes a gente tinha colocado um embrião. Sempre um por vez, né? Nas anteriores foram 3 vezes, um a cada vez. Dessa, esse resultado veio falando que os dois eram euploides, que a gente poderia... Só que antes disso, porque o estudo da qualidade do embrião é antes, enquanto ele está se desenvolvendo. Então aí você tem uma classificação lá, e aí a gente já sabia que era um muito bom, a maior classificação que tinha, e um mediano. Então a gente sabia que a gente tinha um muito bom e um mediano. Né? Mesmo sendo os dois euploides. A gente já tinha uma...
E sempre vai ter. Sempre tem um grau de qual é mais indicado você transferir agora, qual você pode transferir depois. Porque, naturalmente, no geral, você transfere um por vez. Esse é o jogo, assim, geral da coisa, sabe? Pelo menos na idade da Gabs, eu tinha indicado... Tem várias coisas que impactam nisso. Só que a gente já, tipo assim, já tava tão assim, exausta, a gente não queria... E desde o início, pra mim e pra você, já era claro que a gente falou, não, vamos transferir 2 de uma vez. Porque se os dois fossem com a mesma qualidade, a classificação é assim, eram 5AA. Um era 5AA e o outro era 4... BC ou AB, eu não tenho certeza. BC, certeza? Você está falando? E o outro era 4BC. Então, essa é a classificação que existe. Então, a gente falou assim, vamos transferir os dois. Vamos transferir os dois porque a gente não quer depois voltar e tentar um outro, né? A gente transferiu os dois e a gente sabia também pela biópsia que era um embrião do sexo masculino e um embrião do sexo feminino, porque essa informação ela é meio que dada pra você. Mas como chega pra clínica, você pode escolher não saber. Ah, se a gente vai escolher não saber isso, né? A doutora perguntou se a gente ia querer saber. Sim, que não importava muito, mas era uma informação a mais que a gente teria. Aí a gente falou que queria colocar os dois. E assim, tem várias questões sobre gestação gemelar, né? Que são gestações tradicionalmente de risco. Gestação gemelar. De maior risco. Então, todo mundo fica meio assim, né? Porque tem chance, você colocou 2 embriões, com um só já tem chance de divisão, mas é bem pequena. Agora, com 2, se os 2 implantarem, vão ser 2 crianças, né? E a gente colocou os 2. Foi. E aí... Isso é ruim. Brincadeira, gente. E aí deu certo. É o mesmo processo. Transferência, é um procedimento que não precisa de sedação. É bem tranquilo a transferência. É dos menos piores, assim. E aí a gente foi. E tipo assim, no dia, acho que a gente foi com a mesma... A gente já vinha de um processo. Tem a expectativa, mas não era mais aquela, né? Não era mais a primeira vez, gente. Era tipo assim... A gente já vinha calejada. E aí, sabemos que ia transferir os 2 e tal. E aí fizemos a transferência, foi tudo tranquilo na transferência. E aí teve o período de espera, né? Que é de 11 dias? Mais ou menos 11 dias. 11 dias. Só que nessa, eu senti mais coisas. Eu senti cólica, eu senti coisas diferentes que eu não senti nenhuma das outras, né? Eu senti bastante cólica, acho que o volume dos seios também eu senti um pouquinho maior, mais dor. Então, de fato, eu senti que nessa alguma coisa estava diferente. O que não era. O que era, eu não sabia. E aí a gente fez Eu sempre sou contra teste de farmácia antes da hora. Mas como minha mulher tava gestante e ela tava muito ansiosa, aí eu falei, ok, eu deixei, assim, né? Eu fui, vamos lá, vamos comprar. E aí... quantos dias a gente fez? Eu acho que faltavam 2 dias. 9, acho que foi com 9 dias. A gente aguentou muito ainda, né? Muito. É porque a gente já tava, tipo assim... Acho que até a Gabris, que é uma pessoa que quer saber resultado logo, é sim, é não hoje... Ela já queria se apegar mais à esperança, sabe? A esperança de esperar. Tipo, enquanto você tá esperando, você tem esperança, né? Enquanto você tá esperando o resultado. E depois que você tem o resultado, acabou tudo. Acabou, você não tem mais nada pra você pegar. Né? E aí, ela conseguiu esperar 9 dias. Aí eu falei, vamos fazer, porque com 9 dias, de 9 pra 11, o que tiver que ser já é hoje, né? A gente comprou um teste de farmácia, a gente comprou um teste daquele da Claire Bloom, que é só fitinha, que não fala grávida, que só aparece 2 riscos, né? O risco cruzado, quer dizer, não é 2 assim, não, é cruzado. Aí, gente, aquele vídeo nosso chorando pra caramba. Eu vou colocar aqui. Vou adicionar aqui? Quer que eu adicione pra vocês chorarem? Ou não? Vou adicionar aqui pra gente chorar. Que eu acho que eu tô até com essa blusa aqui, ó. Mesma blusa, inclusive. 3 minutos inteiros. Isso aqui, será? Mentira! Mentira, amor, será que é mesmo? A menina comprou, tá escrito grávida, né? Não. Isso aqui pode ser. A menina comprou grávida. Isso aqui não dá pra ler direito.
Aí foi aquilo. E aí foi esse vídeo. Aí a gente já mandou pra doutora Natália também. E a gente já mandou pra nossa médica. E a gente vibrou muito. A hora que a gente fez, eu nem lembro que horas, assim. Não existia mais respeito do horário da trabalhadora, não. A gente mandava mensagem pra ela, assim, já tava no negócio, a gente mandava mensagem pra ela. Não, os médicos super desaconselham fazer. Não, Porque não foi um aconselhamento dela, várias não, foi nosso. Tipo assim, pode ser falso positivo, falso negativo, tem vários cenários que podem acontecer. Mas quando a gente mandou, ela falou assim, ai, eu já tava quase mandando vocês fazer. Em off, né? Assim, extraoficial! Porque, gente, a gente tava as três, assim, né? Muito envolvida nesse processo. Era... Pô, gente, 4 anos de relacionamento com a nossa médica. Eu já falei pra ela que o nosso segundo filho a gente vai fazer lá, na fábrica dela. Por que você botou a mão na minha barriga? Na sua barriga. E aí, gente, aí eu fiquei, tipo assim, eu chorava muito e eu não acreditava. Aí eu falei, Aí vamos ela comprar comprar outro. Vamos comprar o teste grávida. Sabe o que aparece grávida na tela? Vamos comprar o grávida, vamos comprar o grávida. Aí, e é caríssimo aquele teste, viu? R$70, eu acho. Acho que é 70, 80. Aí a gente foi na farmácia, tipo assim, a cara cheia de choro. E comprou mais um teste. Ou a gente pediu, a gente nem saiu de casa. Não lembro, acho que a gente foi lá. A gente foi. Acho que a gente foi. A gente foi, tem vídeo. A gente foi. Aí a gente foi, comprou um teste grávida e tava escrito grávida. E aí a gente tava grávida. E a gente tá grávida, a nossa filha tá aqui. E é isso, gente. Calma, aí O que teve mais? depois, com 11 dias, já tava com o pedido beta, a gente fez o beta. E veio um beta meio alto, né? Ah, tá. Porque teve isso, né? Isso, A gente como colocou transferiu 2. Poderia a ser gente não gêmeos. sabia, tá grávida de 1, de 2, É verdade. não sabia. Aí veio o beta meio alto, aí a gente já ficou desconfiada, né? Que Poderia ser gêmeos, e a doutora Natália também. Aí ela pediu pra repetir com 48 horas. A gente depois fez, eu acho que a gente fez com 11, depois com 13 dias. Isso, É, repetiu com 48 horas. Isso mesmo. E tinha, só que tinha aumentado, mas não tinha aumentado tanto assim pra ser gêmeos, né? Uhum. Mas a gente ficou ainda... Ainda tinha uma Não. Ah, tá. Quando veio de 13 dias, a gente já achava que não eram Não gêmeos, lembro. né? Eu sei que tinha subido, mas Mas- quando é gêmeos é um valor de beta bastante Sobe muito. alto. É. Mas mesmo assim a gente ainda não sabia. A gente só assim. Aí a gente só foi saber quando a gente marcou a primeira consulta com ela, que eu não lembro por Ultrassom. quantos dias era, pra saber fazer ultrassom e ver realmente o que tinha acontecido, né? Uhum. E aí era um só. Tá bom demais. E, nossa, era o que era pra ser mesmo. E foi, não sei se eu achar a imagem da primeira ultrassom, eu vou colocar aqui, que a Berna grudou na gente e foi com a gente também, né? Foi. Na primeira ultrassom. Vamos lá, 1, 2 e... Ai, meu Deus. Olha, gente, que coisa mais fofa. Meu Deus, já dá pra ver o coração. Calma. Que aí quando deu positivo, aí a gente já falou pra minha mãe, né? Aham. Tipo assim, a gente não esperou o primeiro ultrassom pra falar. É, a gente falou pra ela assim que a gente teve o positivo do Do teste. teste beta, nem foi de farmácia, foi de farmácia, a gente esperou o do laboratório mesmo. Porque sei lá, né? Sei lá, gente, sei lá. E aí foi isso. E aí, só pra dizer como realmente não tem nada que é certo. A gente já tinha falado que tem uma classificação, né? Então a gente tinha um embrião. A gente tinha um embrião. Vai ver alguém aqui, minha filha? Tá. A gente tinha um embrião que era excelente, que era a melhor, 5A! melhor classificação que poderia ter, e tinha um embrião que era mediano. 4BZ. E aí o embrião melhor era do sexo masculino. E o embrião mediano era do sexo feminino. Mulheres vencendo! Mulheres no topo! Tô brincando, Então, e aí o que deu certo, o que implantou, foi o embrião que tem uma classificação mediana. Então, assim... E quem explica? Ninguém. Quem que tem alguma informação? Ninguém. Tá vindo aí a nossa querida. Então, assim, por mais que se eu tivesse que dar um conselho, seja, aposte em um bom embrião... é até a página 2, assim. É, porque é aquilo, mas novamente.
O mundo... Agora sim, todos os outros nossos embriões que não deram certo das outras tentativas eram embriões medianos também. Eram até menos do que esses dois, os primeiros, né? Era 3, né? Porque essa classificação que a gente tá falando, 5AA, 4BC... Como que eles fazem? A gente tem independente de biópsia. A Isso. sua clínica te dá. Conforme o embrião tá se desenvolvendo lá dentro da plaquinha lá, tem um embriologista, né? Que ele olha lá todo dia e ele vê... E ele classifica de acordo com o número de células, de acordo com as células da periferia, lá ele classifica. Então, é uma classificação visual que o embriologista faz, independente de biópsia. Então, todo embrião vai ser classificado. Você vai ter essa informação. Então, os outros que a gente tinha eram medianos, mas eram um pouquinho inferiores, os outros que a gente transferiu, a esses dois. E o embrião excelente que a gente tinha... É isso aí. E aí é isso. O resto da história. O resto tá aqui. Todo vapor, a gente comprando coisa pra caralho. Coisa pra caralho. É isso. Próximo vídeo a gente traz mais alguma outra temas. coisa técnica, algum tema que a gente vai pensar. Né, minha filha? E agora minha filha quer comer. Um beijo pra vocês. É isso, um beijo. YouTube. Não sei o que lá disso. Negócio de sininho. Canal, negócio de pinguelo, de sininho, de ativar pinguelo. Gente, faça o que vocês quiserem. Quem quiser ter menina, manda DM pra gente. A gente vai falar. É sério, principalmente sapatonas e sapatões. É um mundo muito desconhecido, assim. Pra quem é da área da saúde, já é desconhecido, e pra quem não é, então é mais desconhecido ainda. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, é mais importante. E de uma forma que as pessoas entendam, né? Assim, não espera que você vai entender alguma coisa, porque... Gente, a gente demorou 4 anos pra entender. Não entendeu nada. E acabou de não entender nada. Ai, o embrião, melhor embrião. E o 4BC aqui, tá na sua barriguinha, aí te dando não tá chutando ele, não. Na tua barriguinha aí tremendo, hein, querida? E é isso, gente. Nada é, tudo é. Mãe, a gente é mãe. Sou mãe! Mãe, ela é mãe da minha filha, eu sou mãe da filha dela, entendeu?